meus queridos, boa noite a todos. Tudo bom Boa com vocês? noite, professor. Boa noite, professor. Deixa eu pegar aqui o link da nossa reunião e colocar lá no grupo, porque hoje a nossa aula vai ser bem bacana. Boa noite. Boa noite, Boa professor. noite. Já estou super atualizada na sua aula e gostaria de começar os questionamentos. Gostamos assim, alunos bem participativos, com dúvidas, isso é muito importante. Elia, só falta ligar tua câmera. Para. Bem lembrado, Cássia, bem lembrado. Falta ligar a câmera. Quando eu puder perguntar, tu me avisa. Ei, professora, a minha ainda não vai hoje, tá? Que ainda não chegou. Tanto que chegue, porque ela levou para Belém. Quando chegar na próxima aula, eu já tenho aqui. Tá bom. Tá, acredito. Tem. É porque eu emprestei junto com o meu notebook. Aí ela levou para trazer e não trouxe de volta. Poxa, tá vendo como é? Deixa eu ver aqui. Com esse link, vocês sabem perguntar para os amigos de vocês, para os colegas da turma, se com esse link que eu mandei lá, vocês conseguem acessar normal a aula? Eu entrei por esse link. Consegue sim, professor. Que eu mandei lá no WhatsApp? Foi esse mesmo. Foi por isso que eu entrei. Então ótimo. Deixa eu já preparar aqui a nossa tela para a gente poder trabalhar. Uma pena que aqui pelo Zoom a gente não consegue enviar os artigos. Então, o que eu vou fazer, tá? Hoje nós vamos trabalhar... Vocês estão conseguindo ver aqui o artigo? O senhor não consegue enviar pelo chat, professor? Ainda não, por aí ainda não, gente. Pelo chat eu não consigo. O Zoom ele não me permite, não me dá essa função. Eu vou tentar mais uma vez aqui, eu vou ver o que eu faço com ele. Só um instantinho. Mas caso não dê certo pelo Zoom, de forma subsidiária, eu já mandei no grupo do WhatsApp, tá? Que os alunos têm acesso. Então, a gente consegue aí alcançar os alunos, mesmo que não estejam conseguindo aqui pelo Zoom. Aqui tem uma janelinha escrito File. Vamos ver o que acontece se eu clicar nela. Vocês estão me ouvindo bem hoje? Tá tudo tranquilo? Sim. Tá tranquilo. Graças a Deus. Bora lá. Me confirmem se vocês receberam lá no grupo. Sim, professor. Receberam, né? Aqui no celular. Oi. Essa figuras híbridas professor? O primeiro texto não abriu no celular. Tá, já vamos resolver isso. Esse vai... Será que tinha mais um? Esse vai também. Ó, aqui ele me deixa enviar só de um por um. Eu estou enviando, tá? De um por um. Vamos ver o que vai acontecer. Altas emoções. Nós temos um artigo científico hoje do professor César Fiuza e do professor Emanuel Adilson Marques para a gente discutir e debater. Mas antes disso, a Lia quer perguntar, né, Lia? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Eu encaminhei para vocês, gente, tanto no WhatsApp, tá? Quanto aqui no chat, os arquivos. O de hoje, tá, daqui a pouquinho a gente já vai esclarecer. O primeiro
ele é um link em HTML, porque alguns artigos científicos não são disponibilizados em PDF. Eles são disponibilizados no site das universidades em link de HTML. Então, se você está no computador e você clica nesse link, ele já te dispara e já abre uma aba na internet, entendeu? Que é justamente uma aba específica só com o texto, tá? Mas eu vou ver se eu consigo. Será que eu consigo botar isso, fazer isso aqui? Eu não consigo. Ele me põe o HTML aqui. Vocês conseguiram visualizar aí? Já vão mandando lá no grupo, sem ser o nosso de alunos, no de vocês da turma, para a gente poder já iniciar, tá? Que aí, como eu conversei com vocês na aula anterior, eu não queria demorar muito para iniciar a aula. Tá? A gente tem que ter essa... Qual vai ser o primeiro? O senhor mandou essa treino, conduta. Vai ser o que está escrito 106, 206.1 SM. É um verdinho do livro do professor César, do artigo do professor César Fiuza. O título do artigo é um artigo bem pequeno, de 22 laudas, tá? Constitucionalização do direito das obrigações. Do direito das obrigações. Ah, tá. Tá aqui já. Tá bom? Já encontrei. Lia, diga o que você queria perguntar, minha querida. Vamos lá, antes da gente iniciar o nosso artigo, enquanto seus amigos entram, qual seria a sua dúvida, meu anjo? Na Mas aula agora passada, tem que ligar, né, a câmera. Tá na aula agora. passada, tu falaste sobre estrutura organizacional e falaste que tem 3 pilares. Uhum. É o subjetivo, que é composto pelo sujeito, ativo e passivo, que é o devedor e o credor. O outro é o objetivo material, que é a prestação de fazer, não fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Tu só não deixaste claro, ou pelo menos eu não entendi, o terceiro pilar. Que é o ideal. É a prestação. O que seria O esse vínculo ideal? jurídico, o vínculo jurídico da prestação. É o vínculo que eu crio de A dizer. norma? Não, é o vínculo jurídico que eu tenho de dizer o seguinte: eu tenho que cumprir essa minha obrigação. O contrato. Não. Veja que quando a gente fala contrato, quando a gente fala norma, a gente está falando de fontes de obrigação. Isso é mais lá para frente, tá? Quando eu trabalho o vínculo jurídico, eu estou trabalhando no campo das ideias. Lembra que na nossa primeira aula, a gente trabalhou não só o conceito de obrigação, né, que seria aquela relação entre dois sujeitos, o ativo e o passivo, que deveria cumprir uma determinada prestação de dar, fazer ou não fazer, né? De forma resumida, essa foi a nossa conceituação logo no início da aula. Mas, quando a gente trabalha a questão do campo ideal, a gente tem os pilares, o objetivo, o subjetivo e o ideal. Quando a gente trabalha o ideal, é esse vínculo. Esse vínculo que é criado, seja pela norma, ou seja por um contrato, ou seja por outra fonte, mas não estamos trabalhando a fonte, nós estamos trabalhando o vínculo criado. Então, seria só, tipo, o compromisso, mesmo que, assim como pode ser o contrato, pode ser só o compromisso de... Pronto. Tanto que nós trabalhamos aquela questão de que, eu salvei a vida da Lia, né, num acidente de carro. Não há nenhuma disposição legal ou nenhuma disposição contratual no sentido de que, em tese, eu tenha que ser grato a você por causa disso. Mas a criação de um vínculo subjetivo, tá? Um vínculo na sua singularidade, que vai te dizer que você tem que ser grata. Mas essa obrigação, ela está estabelecida em um contrato entre as partes, ela está estabelecida na lei?
Não. É diferente de como a gente conversou também na aula anterior, a questão da coisa achada. Se eu acho uma coisa, eu tenho direito a 5% do valor daquela coisa achada. Então, não é mais uma questão de gratidão, entendeu? Daquela questão subjetiva, da minha subjetividade, da minha singularidade. Não é isso. É norma, entendeu? É uma obrigação fundada na norma. Peraí que a Lia saiu aqui. Acho que... Entendi, Saulo. Era só isso mesmo, das aulas Mas era tu só isso. conseguiste entender direitinho? Sim, sim, que é só o compromisso de fazer, mesmo que tenha contrato ou não. Entendi, sim. Isso, é esse compromisso. Por exemplo, eu assumo um compromisso contigo de dizer, Lia, eu vou fazer tal coisa com você. Então, eu assumo esse compromisso e é esse compromisso que vai se tornar a questão no campo das ideias, entendeu? No campo subjetivo. Obrigada. Professor? Diga, meu querido. Pegando esse gancho da Lia aí a respeito do 5% da coisa, eu dando uma pesquisada, veio uma curiosidade a respeito de se fosse um animal, se uma pessoa encontrasse, teria que pagar... Você pode falar um pouquinho mais alto, Elton, que eu não estou te ouvindo, por favor. Tá escutando agora, professor? Tô, até vi se era a minha câmera que estava com problema, porque eu estou utilizando o microfone da câmera, eu não estou utilizando esse daqui. Eu até achava que era da câmera, mas agora eu estou te ouvindo. É o seguinte, pegando esse gancho da Lia aí a respeito dos 5%, né, se caso uma pessoa acha... O áudio dele tá ruim aqui também, eu não consigo ouvir. Uhum. Mas tu vai falando que eu estou tentando te ouvir, aí eu repasso para todo mundo, que eu estou no fone. Sim. No artigo 1234, a pessoa tem que pagar 5%, correto? Certo. Cadê tua câmera? Eu não estou te vendo. E se for uma situação de um animal, sendo que, até onde eu pesquisado, o animal não é considerado uma coisa. Não, ele não é. Veja bem. Sim. Se caso uma pessoa queira cobrar esse 5%, eu tenho que pagar para ela? Tá, gente, olha o que o Elton perguntou, tá? Ele falou assim, professor, nessa questão eu vou já responder as perguntas do chat, tá? Só responder a questão do Elton. O Elton colocou a seguinte questão para a gente. Professor, o senhor falou, estava explicando para a Lia e o senhor rememorou a ideia da indenização pela coisa achada, né? Da recompensa pela coisa achada. Que o Código Civil, no artigo 1234, ele fala, no artigo 1234, ele fala que você tem direito a 5%, tá? Só que veja, gente, aquilo que nós estudamos lá no segundo semestre, o que são bens, o que são coisas e o que são bens jurídicos, tá? A doutrina majoritária, quase que de forma unânime, ela compreende o seguinte: coisa é tudo aquilo que existe, com exceção do ser humano, tá? Existe uma questão, principalmente em Portugal, que tem alguns estudos, no Brasil também, a respeito do direito dos animais, tá? Alguns entendem que não são coisas, outros também entendem que são ali seres de per si, que necessitam de proteção, enfim. Mas, a princípio, os animais, eles são considerados pelo Código Civil os semoventes, tá? Só que, veja, semovente não é o ser humano, não é pessoa. Então, mesmo assim, ele ainda pode ser quantificado, ele ainda pode recair sobre ele uma questão monetária, de eu quantificá-lo em reais, tá? Então, por exemplo, o Elton tem um cavalo quarto de milha, né? Todo bonitinho lá e tal. Que um cavalo de corrida, o cavalo está avaliado no seguro em 500 mil reais. O cavalo em si, o cavalo vale 500 mil reais, tá? E aí o Elton perde esse cavalo. Ah, professor, mas é um semovente, como é que eu vou avaliar isso? Gente, ele não é pessoa. Se ele não é pessoa, tudo que não é pessoa é capaz de ser quantificado. Tá? Isso nós compreendemos pela doutrina da professora Maria Helena, pela doutrina do professor Carlos Roberto Gonçalves. Então, assim, já que ele não é pessoa, pode recair sobre ele uma quantificação monetária. Então, o que eu vou ter que ver?
quanto é que está o mesmo, não o mesmo, mas quanto é que está um animal semelhante, de mesma raça, mesmo porte e mesmas características. Ah, o outro cavalo está R$ 500.000. Então, eu vou te indenizar em 5% em cima de 500 mil. Agora, se esse cavalo para você é propaganda da Mastercard, não tem preço, isso aí já é uma outra coisa, tá? Se ele tem ali um valor sentimental, isso daí já é outra coisa, tá? Mas, trabalhando de forma objetiva, esse é o regramento. Tá? Ah, é um cachorro, é um São Bernardo, que o filhote é R$ 5.000, tá? Querido, desculpa, eu sei que você ama o seu cachorro, mas a título da disposição do 1234, você vai receber 5% do valor relativo àquele patrimônio. Entendeu? Ah, eu achei seu filho. Aí, desculpa, né? Não tem como a gente quantificar uma pessoa. Cabe, tá? A indenização, por óbvio, a respeito dos investimentos que você fez, dos custos que você teve para pegar a criança de um lugar, botar para o outro, enfim, isso daí é uma discussão até mesmo da doutrina, se o 1234 cabe para pessoas, principalmente no que tange a menores, né? Para crianças e adolescentes. Respondendo aqui, Elton, te respondi, querido? Sim, professor, obrigado. Perfeito. Respondendo aqui o chat, a Linda aqui perguntou o seguinte: esse artigo é para ler na hora que vem? Não, meu amor, é para agora. A gente vai ler todo mundo junto. Primeiro ponto que eu estou vendo aqui, um monte de nome. Não quero isso. Não quero isso, não vou mais falar. Entrou, ligou. Entrou, ligou. Bora, Lia já apareceu. Falta Clarice, José, Eliette. A Eliette está justificada que ela está me enrolando com essa webcam dela. Luciene, Cássia, Kiko. Cadê a Kiko? A Kiko eu sei que tu é a webcam que tu tens, porque eu já te vi na aula anterior. Fabielle, Sérgio, bora. Todo mundo. Dayana. Senão eu vou chamar nome por nome. Kiko ficou traumatizada, porque já teve nudes. Ai, meu Jesus coroado. Tá, professor, e se a coisa achada for documentos pessoais? Ou então se a pessoa alegar que não tem como pagar? Como procede nesse caso? Bom, como eu falei para vocês, basicamente quase tudo a gente consegue quantificar no direito civil, nem que seja, mesmo que a princípio aquilo não tenha um valor, tá? Não tenha ali uma apreciação monetária, a gente consegue quantificar, tá? A gente tenta ali fazer a quantificação. Agora, se essa pessoa, tu esqueceste do teu documento em Belém e tu estás em Abaetetuba, essa pessoa é de Abaetetuba, aí a pessoa achou em Belém, ela gastou o dinheiro de transporte para ir até Abaetetuba e te entregou o documento e voltou para Belém. Então, o 1234 fala que esses gastos de transporte e manutenção da coisa, eles também devem ser englobados no valor da recompensa. Ah, professor, e se a pessoa não tiver como pagar? Aí vocês vão ver lá na frente como é que a gente vai cumprir com essas obrigações. Se a gente vai fazer um cumprimento voluntário, um cumprimento forçado. Vocês vão ver, se eu não me engano, em Direito Processual Civil 4, que é procedimentos especiais e execução, tá? Que aí vocês vão estudar execução e cumprimento de sentença, tá? Verdade. Bom, vamos lá. Cadê todo mundo? Um monte de gente entrou, ligou e saiu. Quero constância, pode ficar. Cadê o nosso colega Carlos Denis? Olha a Ângela se denunciando. Ângela, tu tá bem em cima da minha webcam, Ângela. Eu olho para a webcam, eu tô olhando para ti. Então, tu que lute se tu quiser desaparecer da aula. Nosso querido Sérgio, aqui. Vamos lá, gente. Senão, vou ter que fazer chamada, tá? Porque realmente eu preciso ver todos vocês e aí não tem como, porque olha quem apareceu, Tiago. Tiago levou o telefone dele para assistência técnica e apareceu agora. Bora lá, gente. Eu encaminhei para vocês, tanto no grupo do WhatsApp, quanto aqui no chat. Deixa eu pegar aqui. Acho que uma bonitinha aqui. Tá. Acho que fica bem. Agora a gente está ótimo.
Eu encaminhei para vocês um artigo, tá? Deixa eu abrir aqui ele para mim também, para a gente poder ir conversando junto sobre ele. Todos receberam a constitucionalização do direito das obrigações. Eu recebi, professor. Eliette já deu ok dela. Mazuel, tu recebestes? Tiago Pereira, tu recebestes? Sim, professor, no grupo. Tá ótimo. Tiago Pereira colocou não. Tiago, eu coloquei aqui no chat, aqui do ladinho. Não sei se para você está aparecendo aqui ou é aqui. Tem são 2 artigos em PDF. Se você não conseguir aqui, Tiago, lá no grupo do WhatsApp também. Tá lá. Tá? Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp o arquivo. Débora, meu amor, coloque o seu no mudo. Pronto, já te mutei. Vamos lá, gente. Não se preocupe, querido. Fique à vontade, tá? A gente compreende essas intercorrências. E aí tu mandou para todo mundo, né, Ademar? Não tem nem como dizer que não é tu. Tem uma caixinha do lado e vocês escrevem privily, que aí vem só para mim. Então, gente, qual é a ideia de hoje, tá? Eu tinha deixado para você na aula anterior a respeito de uma atividade, certo? O que eu quero fazer com vocês? Segurem essa atividade, sem problema, Ademar, tranquilo. Segurem essa atividade que vocês fizeram, que eu sei que vocês fizeram, que vocês são alunos muito diligentes, e peguem aquele artigo, olha o Thiago mostrando ali. Calma, Thiago. Então, gravem aí. A primeira pessoa que vai falar na aula que vem sobre a atividade vai ser o Thiago. Gravem aí, podem colocar. Qual deles, professor? Qual deles? Tiago. Porque tem, aqui aparece para mim Tiago e tem o Tiago Pereira. Então, se eu falar Tiago Pereira, é tu, Tiago Pereira. Se eu falar só Tiago, é o que não está com o nome aqui. Então, o Tiago que não está com o nome aqui, sem ser o Tiago Pereira, anotem aí, me lembrem que ele vai ser a primeira pessoa a falar na aula que vem sobre o tema, tá? Vamos lá, gente. Todos vocês já abriram o artigo, tá? É um artigo muito pequenininho, coisa rápida, tá? Uma lauda, mentira, 22. O que a gente vai fazer, tá? Como a gente está nessa modalidade do telepresencial, uma das perspectivas da instituição é sempre assemelhar com que vocês estejam. Você viu que desde o início da aula a gente está debatendo a aula, mas também de uma forma mais interativa do que no presencial, tá? Então, o que eu quero de vocês? Nós vamos ler esse artigo. Eu vou dar para vocês aqui até 40 minutos, tá bom? Para 20 laudas, tá bom? 22 laudas. Tem 22. Eu vou pegar aqui uma calculadora, que eu sou das ciências sociais, sou de humanas, não sei fazer conta direito. Tem 22 laudas, Lia. E a gente tem Acho que meia hora, professor. Espera aí, rapidinho. Mas tu vais conseguir em meia hora ler e fazer a anotação? E Ângela, ia dar 40 minutos. Aí fazer a anotação já é outra coisa. Gata, como é que tu vai lembrar, amada? Do que tu leste, se tu Porque, professor, agora que eu bati, eu vou olhar aqui no celular, vou ter que fechar a câmera, vou ter que ir lá para... Eu vou ter que olhar aqui no celular. Gata, deixa eu terminar o que o prof está falando. Vocês têm 1 minuto para ler, basicamente. Vocês têm aqui 40 laudas, gente, 40 minutos. Vocês têm... Vocês têm 1 minuto e meio para ler cada lauda, se a gente fizer em 40 minutos, tá? Isso é para ler. Fora ler, eu quero ler e anotar. Porque o César, ele coloca, nesse artigo, ele coloca muitos traços importantes
que a gente já vem abordando durante todo o curso. Eu já falei para vocês que é uma interpretação constitucional do direito civil, tá? Então, me digam aí, Lia, o que tu acha? Tem 22. É o segundo artigo. É o segundo. É o que Olha, já tem estava assim. até lendo. Tem livro eletrônico, perfil funcional dos bens jurídicos, que a gente vai trabalhar isso nesse semestre, que é A a questão do livro constitucionalização do eletrônico. direito das obrigações. Isso, e tem o segundo artigo, que ele está numerado, é 106.206.1 SM PDF. E esse artigo, quando você abre, você vai abrir a constitucionalização do direito às obrigações, tá? Ah, já vou ler. Então, quanto tempo a gente vai dar? Mantém os 40 minutos para ler e anotar? Porque eu quero debater com vocês sobre esse texto. Então, não adianta vocês debaterem comigo. Ah, professor, eu acho que eu li isso. Professor, Ok, professor. Diga, professor, Masuel. 40 minutos vai dar tempo? Porque já são 9h25, né? Eu acho que tu confirma os 40 e quando zerar os 40, aí tu dá uma perguntada aí. Não, o que eu vou fazer então? Não, Vamos fazer para o fazer a seguinte, dialógica. A ideia é se vai dar tempo da gente fazer a dialógica, porque olha que horas já são. Com 40 Não, minutos já. porque preste atenção, são 21h20. Se a gente começar agora, vai até esse texto a gente não vai extinguir hoje, até porque a gente vai sincronizar ele, a gente vai fazer um trabalho legal, a gente vai sincronizar ele com as aulas que vão vir. A gente volta às 10 horas, vai ter 30 minutos ainda aí para... Então, o que eu quero? Eu quero que vocês façam. Em 40 minutos são 10 horas, tá? Nós vamos ter 30 minutos em que a gente vai debater, a gente vai conversar. Eu quero opiniões de vocês, então por isso que eu vou dar bastante tempo para vocês terem que... Aí, quando a gente lê, eu vou querer que vocês falem, porque eu já li o artigo, eu quero ver o que vocês vão me trazer dentro da nossa disciplina, direito das obrigações, as mesmas reflexões que a gente já colocou lá no primeiro e no segundo semestre, que eu sei que vocês já estudaram, porque foi eu que ministrei a disciplina, que é a constitucionalização do direito privado, tá? Então, eu sei qual é o potencial de vocês. Então, vamos fazer o seguinte, 10 horas, a gente retorna. Fiquem à vontade, como eu sei que tem alunos que estão no celular, fiquem à vontade para sair da sala e voltar. Eu vou deixar, para não desconcentrar ninguém, também tem gente com computador e em fone. Eu vou botar meu no mudo e vou desligar a câmera e vou ficar aqui no chat. Qualquer coisa, me chama no chat e eu volto aqui com vocês. Tá bom? Ou respondo no privado para não atrapalhar os outros amigos. Fechado assim? Que horas a gente volta? 10. 10 horas, Luciene. Tá bom? Vou desligar aqui minha câmera e vou colocar no mudo. Qualquer coisa, falem comigo pelo chat.
Deixa eu voltar o play. E aí, Lia, tu estás na 98, né? Como a gente ainda tem alguns pedacinhos ainda para ler, vamos fazer o seguinte. Já são 22h03, mais uns 10 minutinhos pro pessoal, tá? Para a gente finalizar e anotando, porque a gente vai utilizar esse texto aqui por um bom tempo. Nossa, acho que por umas 2 aulas. Eu quero discutir, que é bem legal, tá? Mais uns 10 minutinhos aí. Vamos lá, gente. Vamos lá, e aí? Como estamos? Lia, gostou do texto? Tá no mudo. Gostei. Muito bom, né? Eu gostei, achei legal. Lia, faz uma gentileza para mim, manda lá no grupo dos alunos para voltarem, por favor. Sem ser o nosso 10 a mais, o de vocês. Essa aula é um texto maravilhoso para ler mais uma vez. Gostaste, Eliette? Gostei que bom. muito, vou ler mais uma vez. Olha, muito explicativo, uma beleza mesmo. Vou ler de novo ele depois, todinho, para poder ir pontuando cada coisa, mas é muito bom. O professor César Fiuza, ele é um mestre em direito civil, assim, é um professor maravilhoso, tem uma história do direito civil muito importante. E aí, o que eu quero conversar com vocês dentro dessa temática é justamente... Mas volta, Cássia. Vem para cá, que a gente vai conversar. Pede para o pessoal, pelo menos quem não terminou, para a gente voltar logo, tá? Para a gente fazer aqui esse bate-papo sobre o texto e explicar o que eu quero desse texto, tá? De vocês. A Lia já me olha torto, que ela já vai dizendo, lá vem coisa para fazer. Não, mas é bom porque o texto Achei está bem bacana explicativo. esse texto, porque ele está bem explicativo, né, Lia? Bem fala mesmo. de todo, não só do direito civil, ele fala do histórico não só do direito civil, mas do direito. Ele fala desde dos direitos de primeira geração, de primeira dimensão, que ele fala, né, desde da época da Segunda Guerra Mundial, que foi como surgiu, né, que foi aí que veio, acredito que modificar esse interesse, proteção dos interesses patrimoniais para os direitos relacionados aos direitos humanos, né? Sim, porque veja, quando a gente estuda o fenômeno da constitucionalização do direito civil, e aí quando a gente fala primeiro em constitucionalização do direito privado, e aí envolvendo também a questão até mesmo do Código de Defesa do Consumidor, que nós vamos ver, que vocês devem ter visto aí dentro do texto, para que nós possamos chegar a uma constitucionalização do direito privado, nós temos que entender qual foi o caminho dessas gerações de direitos fundamentais, né? Os direitos fundamentais de primeira, de segunda e de terceira geração. E aí outros doutrinadores colocam quarta, quinta, sexta, sétima, enfim. Mas ficamos aí com os reconhecidamente até a terceira geração. E é muito interessante porque o autor nos traz no texto justamente as consequências em que peça ele coloca no seu título a constitucionalização do direito das obrigações, que é a matéria do nosso semestre, direitos e obrigações, mas ele traz a constitucionalização do direito privado. E para que eu possa compreender o direito civil dessa forma, de forma sistemática, de forma constitucional, enxergando o direito civil, enxergando inclusive o direito das obrigações, de uma forma com eu esteja em obediência ao texto constitucional, você tem que compreender de onde surgiu. Eu faço esse trabalho com os meus alunos sempre, vocês sabem disso. De onde surgiu cada instituto, né? Nós não podemos apenas colocar aqui, falar para vocês, por exemplo, de uma inexecução de uma obrigação por onerosidade excessiva. Você assumiu uma obrigação, mas lá na frente essa obrigação ela se tornou excessivamente onerosa, ao ponto de que você não possa cumprir mais, né? Se você for obedecer a regra, o conceito clássico de obrigação, lá não está constando
quais foram as características do momento em que você assumiu a obrigação e do momento em que você vai executar essa obrigação. Só que através de uma leitura sistematizada do Código Civil e uma leitura concatenada justamente com os preceitos constitucionais, você vai compreender que, tudo bem, eu preciso ali, aquilo que a Lia falou logo no início, eu preciso obedecer aquele vínculo jurídico derivado da fonte da obrigação. Mas, se eu não puder, nas hipóteses estabelecidas no Código e verificadas pelo legislador, ele vai pegar essa obrigação e vai relativizar da melhor forma possível, né? Então, é interessante com que, ao fazer a leitura deste livro do Código Civil de Direito das Obrigações, quando eu falo livro é porque eu já mostrei para vocês que o direito civil, o Código Civil é dividido em vários livros e nós agora estamos abordando o livro de Direito das Obrigações. E quando nós fazemos essa leitura das obrigações, é necessário fazer sobre a ótica do direito constitucional. Tá? Isso é muito interessante importante. Não também, tem Saulo, como que desvincular. ele Lia. fala assim, que na época, né, ainda era o século XVIII, a burguesia não tinha muito direito, né? Quando ela veio se revoltar contra o Estado e pedir para participar da formulação das leis e tudo mais... Ela se usou da propriedade. Isso. Aí eles dizem assim, né? Quando eles passaram a participar disso, aí diz aqui, os insucessos das transações eram atribuídos aos próprios indivíduos que possuíam menor inteligência. Por quê? Nessa época, quem participava, quem tinha essa certa inteligência, era quem legislava e quem julgava, que eram os burgueses, né? E isso, por exemplo, assim, nessa época, na época da Revolução Industrial, as famílias, claro, a burguesia comandava, e as famílias mais pobres, que trabalhavam ali por centavos, inclusive famílias inteiras trabalhavam ali sem direito a nada, sem direito a descanso, trabalhavam 20 e poucas horas por dia. Então, na verdade, acho muito bacana, porque ele veio me refrescar a memória de todo esse histórico dos direitos de primeira e segunda dimensão, e achei muito bacana, como diz a dona Eliette. E aí, ele, ao mesmo tempo que ele faz essa leitura constitucional, ele te traz aonde observar dentro da relação obrigacional a Constituição. Como eu acabei de dar um exemplo para vocês da inexecução por onerosidade excessiva, né? Quando também ele dá aquele exemplo da boa-fé, né? Da boa-fé, que a boa-fé, né, antigamente podia existir, tá na boa-fé, mas agora, quer dizer, depois que vê os contratos, aí ele vai ver, não, esse dá porque realmente aqui tem a boa-fé. E aqui, gente, vamos fazer uma reflexão. A gente está em uma aula, em uma academia de direito, e eu sou ferrenhamente contrário a apenas colocar um curso voltado para concursos, eu acho que esse não é o interesse daqui, em que pese seja interesse, mas não é a perspectiva desse curso, é de formá-los cientificamente, academicamente, porque há a necessidade do ser humano assumir obrigações. Por que essa necessidade de contratar? Vocês já se pararam para perceber isso? Qual a necessidade do ser humano? Por que eu preciso? Vida, né, por que eu preciso, Lia, contratar contigo? Por que eu preciso colocar isso em um instrumento contratual? Ou por que eu preciso colocar isso em uma relação obrigacional? Saulo, mas é a vida. Mas vocês conseguem enxergar a vida sem contratos? Ou uma vida sem relação obrigacional, no sentido de que eu faço, eu não sou obrigado a fazer, mas eu faço, eu sou um ser humano superior, já em um elevado nível, nós somos uma sociedade em um nível elevado, em que não há necessidade de contratos para dizer quando, como, aonde, quanto eu tenho que cumprir. Não, há essa necessidade justamente por conta dessa falta de boa-fé, como a dona Eliette falou, mas se não houver essas minúcias no contrato, a pessoa ela pode se recusar a fazer, né? Tá, então aí tu já está indo para uma perspectiva da inexecução. Tu já estás pensando que a pessoa não vai cumprir.
entendeu? O raciocínio é, eu tenho que ter uma sociedade baseada em contratos, eu tenho que ter uma sociedade baseada em relações obrigacionais, porque as pessoas simplesmente não podem fazer e cumprir com seus vínculos jurídicos sem ter pré-estabelecido uma relação obrigacional. Porque a gente indo lá no texto, a gente via que antigamente era dessa forma. E o que era que ocorria? Existia os problemas, né, de uma das partes não cumprir o que era acordado. Né? No texto está. Devido à evolução, com o passar do tempo, isso veio caindo por terra e veio surgindo os limites dentro da lei. Justamente, existia quem tinha mais poder, se achava no direito de ficar com o patrimônio de outrem. Né? E por isso ficava. Então, veio surgir dentro da lei, veio estabelecendo limites. Então, hoje, a gente faz sim, mas tudo dentro do que está estabelecido, que está preconizado em lei. E aí vocês perceberam no texto que os autores eles trazem de uma maneira muito clara, muito cristalina para a gente o porquê que eu cheguei nesse ponto com vocês. Porque eles trazem no texto essa necessidade do ser humano traçar uma relação obrigacional com o outro, né? Justamente por isso que quando a Lia falou assim, Saulo, eu tô na página 98, eu falei, mana, segue. E lá embaixo vai ter justamente, né, essa questão da necessidade do ser humano traçar relações com os outros, né, dessa forma vocacionada de você alinhavar, de você encaixar determinado vínculo e fazer os traços desse vínculo. Esse vínculo vai se operar sobre este objeto que terá credor e este devedor, né? E aí vocês percebam, eu não quero estar falando muito porque eu quero ouvir de vocês, né? Estou vendo aqui alguns alunos que, bora, gente, câmera ligada. Primeiro que não voltou todo mundo. Segundo, eu quero ver todo mundo aqui com câmera ligada. Bora, cadê vocês? Professor, eu não vou ligar a minha, tô um aqui. Mas eu vou falar. Posso falar? Fale, então. Professor, lendo esse texto, né, a gente consegue perceber que antes, dentro dessa teoria das obrigações, né, e aí já reportando ao que você acabou de falar, por que da necessidade, né, de ter um contrato, de se fazer, né, de se formalizar, é porque antigamente a pessoa ela era obrigada a ficar subordinada em relação à outra. Então, acabava que nesse período, a ciência do direito ela protegia essa vontade, né, das partes, ela resguardava, e aí não se tinha, pelo menos assim, eu lendo no texto, eu consegui vislumbrar isso, que nesse período não se tinha esse olhar humanizado, não se era baseado no princípio da dignidade humana, na questão da realização da pessoa, né, das suas vontades. Então, e não se via as reais condições dos indivíduos. E aí isso acabava ignorando as desigualdades sociais e econômicas e só crescia a exclusão social dos menos favorecidos. Então, quer dizer que aqueles que tinham mais patrimônios continuam tendo mais. E aqueles que tinham menos continuavam tendo menos e muitas vezes, numa situação dessa de obrigação, sempre os menos favorecidos ficavam subordinados aos que tinham mais poder econômico. Né? Pelo menos foi isso que eu consegui, né, vislumbrar. E hoje em dia você né, a gente já percebe que já numa situação dessa, para que a pessoa não fique subordinada e para que haja essa resolução desse conflito, né, se senta com as partes, se né, de repente falhou, né, dentro dos limites das suas obrigações, para tentar chegar no consenso e resolver, né, e pensar em estratégias de como resolver aquela situação. Né? E coisas que antigamente não. A pessoa ela ficava todo o tempo subordinada a outra. Se ela não pudesse pagar uma determinada dívida, ela fica subordinada para o resto da vida, né, com o seu devedor. Eu consegui Luciane, vislumbrar um pouco disso assim, nesse texto. Essa ótica, todos vocês estão realmente de parabéns. Eu fico muito feliz quando eu passo uma atividade nesse sentido.
eu recebo esse retorno de altíssimo rendimento de vocês. Por quê? Essa ótica era o que eu ia falar ainda há pouco. Não sei se vocês pararam para perceber que, tanto no texto quanto no que a gente já vem trabalhando, a necessidade não somente de eu contratar não é apenas pelo inadimplemento. Não é com medo desse inadimplemento, desse não cumprimento da obrigação, né? Seja ela pela palavra, ou seja ela por um contrato escrito, ou um contrato verbal, que é a palavra, enfim. Mas é justamente, e aí isso eu só consigo observar através de uma leitura constitucional, é que não há a perpetuidade. Eu não vou ficar para sempre obrigado a algo, né? Se eu assumir uma obrigação, em algum momento, essa obrigação irá se extinguir. Vou dar um exemplo. Eu assumo uma obrigação com a Kiko. Ou essa obrigação se extingue pelo pagamento, fui lá e cumpri, ou essa obrigação vai se extinguir, por exemplo, por uma prescrição. Eu não paguei. Lembram que a gente estudou lá no semestre passado a prescrição? O Estado está aqui. Abriu a pretensão. Eu não paguei. Abre a pretensão para a Kiko ir lá e me cobrar. A Kiko não me cobrou, o Estado fecha esse lençol, esse manto, e não vai mais acolher a pretensão. Então, nesse momento, eu também me livro dessa obrigação pela prescrição. Então, vocês percebam que essa leitura de não perpetuidade, ela também está imbrincada no texto, quando eu faço uma leitura constitucional. Professor, diga. Eu estou na fase do problema de as contas não se extinguirem com a morte. Eu estou me aprofundando demais nisso. As contas não se extinguirem com a morte? Não, mas as obrigações, a morte do credor. Veja bem, os herdeiros eles só são responsáveis no limite da herança. A herança é aquele patrimônio, tá, que vai vir do decujus. Se você deve 25 mil reais, tá, e você tem uma herança de 5, vai responder no limite dos 5. Os outros 20, me desculpe aí os credores desse decujus, mas não passarão aos herdeiros. Entendeu? Era essa a tua dúvida? Rapidamente, nesse ponto? Tá. Mas, o teu tá no mudo. Não tô te ouvindo. Querias falar alguma coisa? Bora, fala logo. Bora. Saulo, essa necessidade também de... Não corta o Mazuel, Lia. Não corta o teu truque com o Mazuel. Tu vai perguntar, mas o Mazuel vai falar. Essa necessidade que tu estava falando de assumir o compromisso por escrito, é porque eu não ouvi direito o que a Luciane estava falando, não sei se de repente ela falou isso, tem a ver também com a proteção, né, dos direitos das pessoas para que não volte a acontecer como acontecia antigamente. Por exemplo, ainda hoje nós vemos certos tipos de contrato, né, de prestação de serviço ou de compra, até escrito, né, com cláusulas absurdas. Tanto que diz aqui também nesse texto que, caso isso aconteça, se eu não me engano, se a cláusula não tiver especificada e a pessoa, por exemplo, o cliente não, é do Código do Consumidor, né, não entendeu, não ficou claro e a pessoa sai prejudicado, a venda ou a interpreta de maneira mais favorável ao consumidor. Pois é. Aí acho que também se estende assim, né, eu não sei, né, não entendi direito, essa necessidade de firmar esse compromisso, essa obrigação. Então, Lia, quando eu abordo, eu já vou passar para o Mazuel. Quando eu abordo com vocês essa necessidade, é mais uma interpretação mesmo, é mais uma questão filosófica, né? Porque os institutos jurídicos, a maioria deles, a grande maioria deles, ela não existe só por existir, entendeu? Não foi apenas o legislador, lá, Miguel Reale, não sei quem mais, e disse, vamos colocar esse artigo aqui no código, acho que vai ficar bonitinho aqui.
né? Enfim, nós temos leis no ordenamento jurídico que a gente diz, meu Deus, qual é a ratio, qual é a razão dessa lei existir? Mas quando eu te pergunto a razão de um instituto existir, o instituto do contrato existir, se a gente for bem lá atrás, e quando eu digo bem lá atrás, é bem lá atrás mesmo, né? Antes ali da sociedade greco-romana, as pessoas, os seres humanos, eles sobreviviam, mas não havia contrato escrito entre as partes. Se eu for bem lá atrás mesmo, tá? Porque com a invenção da escrita a gente já começa a perceber. Não havia essa necessidade de contratar. Ah, Saulo, mas e o inadimplemento? Pois é, a gente começa a olhar sempre pela ótica no inadimplemento. Mas sabe por quê? Porque a gente está eivado da má fé. A gente acha que o ser humano vai agir de má fé. Quando, via de regra, o Código Civil quer e preza pelas condutas sendo interpretadas através da boa fé. Não, independentemente de ter uma cláusula assim, mas ele iria cumprir. Mas eu vou colocar essa cláusula. Então, tu consegues perceber que muitas vezes determinada obrigação, determinada positivação de um instituto está mais relacionada com o eventual inadimplemento. Eu já faço um contrato, não aqui dizendo, eu vou fazer um contrato bonitinho. Não, eu vou fazer um contrato porque se a LIA não cumprir, eu posso executar. Se a LIA não fizer de jeito Y, ela vai fazer da forma como a lei permite. Ou ela cumpre a obrigação, ou converte em perdas e danos. Diretamente então, já assegura os direitos da pessoa, né? Não, mas aí os direitos eles não poderiam ser assegurados pelo outro? Você, de livre e espontânea vontade, não poderia respeitar os meus direitos? Não existe isso, nunca existiu. Não é hoje que vai existir. Não, mas é uma reflexão, Não achas que é uma Como tu falaste, bem disseste, é no campo filosófico mesmo. Isso. Mas a gente não pode deixar sempre de acreditar que o ser humano pode se elevar. Tu ainda acredita na humanidade? Eu tenho que acreditar, né? Se eu não acreditar, eu não estou acreditando em mim mesmo, que faço parte da humanidade. Mas brincadeiras à parte, é nesse sentido. A Mazoel, depois Luciane. Vai, Mazoel, tua vez. Ainda está no mudo, Mazoel. Pode te ouvir, Mazoel. Professor, na realidade, eu estava explicando uma situação aqui que eu estava escutando para minha esposa, acabou que vocês estavam vendo, entendeu? Que não só passa a herança, como o ônus também para os herdeiros. Na hora que eu ia falar... no limite da herança. Perfeito. Ela já está se precavendo, né, Mazinho? Justamente. Vamos fazer um contrato, Mazoel, nesse sentido. Tem que começar a fazer contrato. Já está na hora, Mazoel. Pois é, aí o professor percebeu. Percebe tudo. Ainda bem que eu não estava em uma rede, né? Já pensaste? Luciane, tu querias falar alguma coisa, querida? Não, professor, é porque a Lia estava sobre essa situação que você falava que a gente precisa, né, ainda acreditar no outro. Eu também ainda acredito, professor, sabe? Eu ainda tenho. Ai, que fofo! Eu falo assim, não seja tão pessimismo, mas ainda existe, gente, por mais raro que seja, mas eu ainda acredito que existe no mundo seres humanos do bem, entendeu? Que ajam de boa fé, que não... assim, que vão crescer, que vão realizar as coisas sem estar puxando o tapete do outro, sem estar prejudicando o outro. Eu ainda acredito nisso, entendeu? É verdade, eu seria até suspeita de falar porque eu sou essa pessoa. Que vão cumprir com as suas obrigações, independentemente de contrato. Justamente, independente se eu assinei um contrato, eu cumpro a minha palavra, né? E antigamente eu creio que era assim, né, Saulo? Eu não conheço muito bem assim, a história lá de trás. Mas antigamente as pessoas elas faziam o contrato de boca, né? Era feito através da palavra. Você fala, não tinha escrita, então... Pois é, Luciane, por isso que surgiu o contrato escrito, porque o de boca não deu certo.
anos, né? Assim, a sociedade ela vai evoluindo, né, gente? Muita coisa, as nossas relações elas vão se transformando. E aí, de acordo com cada situação, né, muita coisa vai modificando. Sim, E por sim, isso com que hoje, certeza. né, muitas vezes para ter a questão da segurança jurídica, né, para a pessoa, vamos supor, eu vou fazer um contrato contigo, Lia, e aí eu não quero sair perdendo nesse contrato, então eu vou e me respaldo, a gente vai lá no cartório, a gente prepara todo, entendeu? Para que eu possa depois Será ter que um a Lia respaldo, não uma tem a segurança de te imagem? Será, Lia, cobrar que tu tens imagem o de que boa tu possivelmente pagadora tu ou vai de me má dever, pagadora? entendeu? Se tu ficar inadimplente. E aí? É verdade. Elia, será que tu tem imagem de boa pagadora ou má pagadora? O que que tu acha? Olha, eu pago, mas eu não acredito mais na humanidade. Juro pra ti. Gente, vamos fazer o seguinte. Quantos alunos nós Olha, temos aqui? Saulo, quando as pessoas se preocupam mais com o aborto do que com o estupro de uma criança desde os 6 anos de idade, sinceramente, isso desestimula qualquer cidadão. Com certeza. Tem 22. Eu fiquei, não, com essa situação, gente, eu fiquei mesmo fiquei chocada. E vocês viram como ela entrou no hospital? Dentro do porta-mala do carro, que é porque o pessoal estava lá fazendo aquela confusão toda. Ela entrou dentro, ela foi para o hospital dentro da mala do carro, para ninguém ver. Foi Absurdo. assim que ela E a entrou. dignidade dessa criança, né? Justamente, 10 anos, justamente. E aí, gente, só para a gente não fugir muito aqui, porque já está no nosso horário, eu tô vendo que o pessoal entrou, tá? Ao mesmo tempo que eu fico feliz com todos que estão aqui, aos que saíram e não retornaram, eu realmente fico um pouco triste, tá? Porque o nosso combinado foi, eu fiquei aqui, respondi até algumas perguntas no privado, respondi também aqui no chat no todo. 40 minutos para leitura, depois retornam para a gente fazer o debate, né? Como a gente está fazendo aqui, conversar sobre as ideias principais do texto. Então, a aula ela não se extinguiu, ela ainda estava acontecendo, tá? E isso me deixa muito triste quando eu vejo que a gente tinha mais alunos no início. A gente tinha a minha tela completa aqui, 2 telas completas. Eu tinha aqui do Zoom 2 telas completas, 5, 10, 15, 20. E aí eu tinha mais um pedaço. Eu virava, ainda tinha mais um pedaço. Tu não estás ouvindo, Akiko? Professor, para mim está chegando um pouco baixo o seu áudio, o seu. Ainda mais agora que está caindo. Só o meu que está baixo? Mas só se for para ti, Kiko, porque aqui tá bom. Eu acho que é lá no Mojulho. Deve ser a internet dela. É a tua internet, com certeza. Às vezes, quando a minha internet está fraca, fica assim também. Deve ser a internet. Mas vai melhorar. Mas aqui, se tiver ruim aqui alguma parte, tu vai lá no YouTube, nessa parte em específica, e tu escuta. Tá? Porque no YouTube eu tava vendo os áudios, eles estão indo ok. Tá bom? Então, gente, o que eu quero de vocês, tá? Qual seria a minha intenção inicial? Seria colocar aquele trabalhinho que a gente passou na aula passada para a aula que vem, tá? Porque hoje eu queria sedimentar essa base constitucional de todo um estudo que nós já estamos tendo, que nós ainda vamos ter. Então, sempre fazer com que o aluno pense o direito obrigacional sobre a ótica constitucional, tá? E o que eu queria fazer com vocês? Lembra que a gente falou que a nossa avaliação ela ia ser continuada? Então, esse texto, ele tem 4.1.2. Qual texto é esse que a gente já leu agora? Esse que a gente está lendo, eu queria ler a quantidade de tópicos dele. 5, fora a conclusão. Ele tem 5 tópicos. Deixa eu ver se conta com a introdução. Introdução 1. Professor, eu fiz um monte de anotação, mas o texto é tão rico que não tem como discutir assim. Não se preocupe, mas é por isso que a gente vai passar a atividade agora nesse sentido, tá? O que eu quero? Lia, tu vai ficar responsável, tá? Eu vou te fazer um pedido. Lia, tu vais ficar responsável por dividir
esses tópicos, tá? Pegar assim, é o tópico, por exemplo, tira a introdução, tá? E aí tu vais colocar esforço teórico. 2, a superação da dicotomia do direito público e privado. Anotar no papelzinho isso. 3, a despatrimonialização do direito civil. 4, a constitucionalização do direito das obrigações. Aí, o que eu queria fazer, tá? Dentro desse item 4, ele tem o item. Vamos lá. 4. Dignidade da pessoa humana e direito de personalidade. Aí né? tem 4.1, dignidade da pessoa humana e direito da personalidade. E isso dentro do item 4, que é obrigações. 4.2. 4.1.2. Então, 4.1.1, 4.1.2, 4.2 e 5. Tá? Nós temos 4 pedaços. 4.1, 4.1.2, 4.2 e 5. Tá? Eu quero, Lia, que tu anotes, o pessoal vai entrar em contato, vocês vão ver aí no grupo de vocês o que vocês vão fazer. Grupos, tá? Eu quero 4 grupos desses itens. Vocês vão abordar sempre o cabeçalho, o item 4, mais o item de vocês. O item 4 mais o 4.1. O item 4 mais o 4.1.2. O item 4 mais o 4.2. E o item 4 mais o item 5. Sempre Entenderam? ficando o item 4, né? O cabeçalho. Sempre ficando em todos, ele vai ter. A análise do item 4. Tá? Só do item 4? Não. É o item 4. Só que o item 4, ele tem um textinho prévio. Antes de ele começar 4.1, ele tem um textinho prévio. Então, todos os grupos, textinho prévio mais 4.1.2. Textinho prévio mais 4.2. Textinho prévio mais 5, entendeu? E assim sucessivamente. Eu quero 4 grupos. Tá? E aí vocês, entre vocês, vão separar esses grupos, tá? Na nossa aula que vem, o que eu quero? E aí eu quero ver se quem não tiver webcam, vê o que faz, pega o celular, ou vai na casa de quem tem, eu não sei, ou vai falar, não sei, mas eu quero as pessoas apresentando esses tópicos, tá? E aí, Lia, tu faz essa gentileza para mim, vê aí, colhe essas informações dos integrantes. Tem limite de quantidade de pessoas? Não, eu quero razoável. Eu não quero um grupo com 2 e outro grupo com 22. Entendeu? Então, por exemplo, se chegarem 40 pessoas para ti, são 4 grupos, 10 em cada. Entendeu? Se chegarem 20 pessoas para ti, 5 em cada. Tá? E aí você anota para mim e manda no meu e-mail. Pode ser? Tu pode fazer essa gentileza para mim? Pode, deixa eu só confirmar aqui. Cada grupo, vamos confirmar. por exemplo, 4, a constitucionalização do direito da sempre vai ser o ponto 4. Vamos aí lá, um grupo vai ficar com 4.1, o outro grupo com 4.2. O grupo 1, vamos lá, o grupo 1, o tópico 4, mais o tópico 4.1.1. Tá. 2, grupo 2, o tópico 4, mais 4.1.2. O grupo 3, o tópico 4, mais o 4.2. E o grupo 4, o item 4, mais o item 5. Tá.
tá? Aí tu condensa essa lista para mim, me manda por e-mail, e aí, cadê o Thiago? Sem ser o Thiago Pereira, o outro Thiago. Falem para ele que o professor chamou ele na sala, ele não estava. Luciane, estás me ouvindo, Luciane? Estou sim, professor. Faz o seguinte, tu vais pegar... Eu queria sortear esses grupos, tá? Em datas. Só que eu quero que você veja com a turma a respeito de 2 grupos por aula, tá? Vejam como é que vocês vão se organizar e a Luciane vai me passar um e-mail a respeito das datas. Professor, o grupo 1 e o grupo 3 vão falar na próxima aula. O grupo 2 e o grupo 4 vão falar na outra aula. Tá bom? Tá ok, professor. A partir de que data, Saulo, para apresentar? Já é da próxima aula? A partir da próxima aula, porque não é muito extenso. Não é muito extenso. O texto todo tem 20... O texto todo tem 22 laudas. Então, como a gente está dividindo por 4, não vai dar nem 5 laudas para cada grupo. Como vai ser essa apresentação? Laudas... Uma pessoa só vai falar do grupo? Como é? Não, o que eu quero? Eu quero que vocês estudem, porque eu vou fazer indagações a respeito disso e cada pessoa vai responder. Por exemplo, tem um grupo. Lia, Ângela, Mazuel, Thiago Pereira e Débora Quaresma. Aí a Lia vai falar. Aí eu vou perguntar, Mazuel, e isso? Ângela, ótimo, ótimo. Com respeito ao grupo de vocês. Então, não quero nem estudo blocado. Todos vocês vão ter que participar da leitura integral, entendeu? Débora, e o princípio da boa-fé nas relações privadas com relação ao direito obrigacional? O que tu acha? Eu acho isso, isso, isso. Entendeu? Mas para ela responder, ela vai ter que compreender tanto o item 4, que fala sobre constitucionalização, quanto o específico do grupo. Tá, porque o prof de vocês não é besta. Vocês sabem disso. Gente, então... Temos alguma dúvida? Não. Com isso, eu acho que a gente tenta, ao mínimo, manter uma metodologia do presencial. Não é a mesma coisa, isso é fato, mas a gente tenta ali manter aos poucos essa atividade dos alunos sendo rotacionada. Acho que vai voltar, Saulo, ainda esse semestre, presencial? E eu acho que não. O meu mestrado, eu tiro pelo meu mestrado porque o mestrado... Para a gente suspender aula na graduação é uma coisa, para a gente suspender aula na pós-graduação é bem mais difícil. Então, se o mestrado já foi autorizado pelo MEC até 31 de dezembro, a suspensão das aulas presenciais, então eu acho que para a graduação também, entendeu? Porque, assim, deixa eu explicar para vocês, se voltar, vai ser como o pessoal está voltando, por exemplo, a turma tem 40 alunos, faz 20 presencial, e 20 ficam em casa assistindo de uma câmera que está dentro da sala de aula. Para depois, na outra aula, os 20 que estavam em casa vão para a sala de aula. Eu acho isso uma metodologia sem fundamento nenhum, porque você acaba se expondo de uma forma ou de outra em um curto espaço de tempo. E é complicado também, né? Como é que a pessoa que está em casa, tu está dando aula lá, mas como é que ela vai participar contigo? Vai estar dando um eco na sala, vai ser horrível. Por isso que eu achei até melhor ministrar a aula daqui do escritório, porque estou com uma estrutura legalzinha e eu acho que não tem eco, não tem essas coisas, a gente consegue, né, ficar de uma forma mais tranquila ministrando a aula para vocês. Mas é isso, gente. Se temos mais alguma dúvida, se não tivermos, foi mais uma vez uma grande satisfação estar com todos vocês, tá? Boa Beijo noite. grande do Profs. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ângela. Boa noite, Ângela. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Kiko. Tchau.